Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Graf e hoje eu vou fazer um tutorial para vocês, tá? Eu já deixei a dica lá no meu Instagram que é fazer esse conteúdo aqui, tá? Vai ser um vídeo um pouquinho longo, mas vai ser um tutorial bastante completo. Essa é uma técnica que o pessoal vem pedindo bastante para mim, tanto no Instagram quanto no Facebook e aqui principalmente no YouTube, nos comentários. Por isso é importante, se vocês estão gostando dos vídeos, deixem um gostei e comente, tá? Essa é uma técnica bastante simples, tá? De colorido, de uma pintura de rosa. Eu vou mostrar para vocês a forma que eu faço para fazer o colorido do caule e das pétalas, tá? Eu vou utilizar os lápis da Faber, os Ecolápis, que são lápis muito bons, que eu gosto de usar bastante, mas ainda prefiro os aquareláveis, né? Eu coloquei aqui esses dois tons de rosa claro, aqui, o rosa claro e o rosa pétala, tá? São um tom de rosa um pouco mais claro e um pouquinho mais intenso. O sépia, tá? Vou usar o marrom, esse aqui é o marrom normal, o vermelho escuro, e vou usar esses dois tons de verde, o verde oliva e o verde folha, e o amarelo para dar alguns pontos de luz, tá? Essa é a minha paleta, mas vocês podem fazer as variações de acordo com a marca que vocês estão utilizando e os lápis que vocês gostam de fazer o colorido, tá? Eu prefiro lápis mais macio, que fica mais fácil de misturar. Mas esses lápis aqui são muito legais, eu gosto bastante. Como esse aqui é um desenho um pouco mais detalhado, esses lápis que são um pouquinho mais durinhos, digamos assim, são melhores para fazer o colorido, tá? Na minha opinião. Aqui, ó, pessoal, vou mostrar pra cá. Aqui eu já fiz um esboço, tá? Da minha rosa. Eu já fiz um pouquinho de antecedência, um pouco de colorido aqui do caule, tá? E fiz um esboço bem simples. Aqui eu estou utilizando um papel Canson de 140 gramas, tá? Eu estou usando o lado que tem menos textura, esse lado aqui mais lisinho. Eu gosto de fazer geralmente o traçado bem sutil, tá? A imagem de referência que eu estou utilizando é essa que vai aparecer aqui do lado, tá? É uma imagem de uma rosa bem clara. Se vocês observarem ali nessa imagem, tem tons que são variações de rosa, algumas partes tem tons mais escuros e mais claros, tá? Então, aqui, ó, vamos começar pela parte do caule e das folhinhas. Para fazer geralmente as folhas, eu gosto de utilizar essas variações aqui, ó, dessas cores aqui, ó, tá? Eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Mesmo tendo poucas cores, é possível trabalhar com uma infinidade muito maior usando mistura de cor, tá? Então, daqui a pouco, se vocês têm menos cores, ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, se vocês olharem a referência da imagem aqui ao lado, vocês vão ver que nessa parte aqui, aonde que existe uns tons mais escuros de verde, tá? Eu não usei somente esse verde oliva, que já é um tom de verde escuro. Eu fui fazendo camadas de cores, tá? Onde que trabalhe com marrom, um pouco de verde e assim vai trabalhando com mais camadas. Se você utilizar os lápis mais profissionais, os policromos ou até os da Prismacolor, ele consegue trabalhar até com mais camadas, tá? Mas também tem a ver com o papel que vocês estão utilizando. Então, aqui eu fiz uma base de marrom, tá? Então, se eu fizer a base de marrom bem fraquinha e eu for utilizar, ó, vou pegar aqui o verde folha e aplicar sobre ele já vai ficar, sobre o tom de marrom, ele já vai ficar um tom de um verde mais escuro, mas ainda é um tom diferente se eu aplicar direto o verde oliva sobre ele. Ó, posso fazer um pouco desse aqui. Pra cá. Vou pegar o verde oliva, ó, e vou aplicar sobre ele. Vai ficar um verde realmente muito escuro, tá? E com a mão bem levinha, vocês vão misturando ele aos poucos, ó. Se o papel tem um pouquinho de textura, eu acho legal utilizar, que faz pouco tempo até que eu estou utilizando isso, usar o lápis Blender, tá?
Eu tô utilizando aqui um lápis Blender, tá? Que ele é ótimo para fazer mistura da Prismacolor, tá? Então, né, com a ponta bem feitinha, vou apontar ele. O pessoal tem bastante dúvida, eu utilizo esse apontador de manivela, tá? Para fazer, ó, para fazer as pontas. Ó, fica uma ponta perfeita e muito difícil de quebrar a ponta dessa forma. Então, ó, segurar aqui e com o Blender aqui, ó, eu posso passar levemente por cima e ele retira toda a textura do papel, ó, e alisa essas partes. Pode estar trabalhando dessa forma até chegar no resultado que vocês queiram, ó. Mas se eu quiser mais intenso ainda, eu posso deixar, no caso, uma sombra mais forte. Eu vou usar o sépia, com a ponta bem feita. Eu vou levemente passando por cima para deixar uma carga de cor mais escura aqui, digamos, a sombra, né? Se você observar pela referência aqui ao lado, toda essa parte aqui existe uma carga de cor muito mais escura. Muito mais escura, aliás. Ó. Então vocês podem ir trabalhando, adicionando esse tom mais escuro. Aqui o sépia é um tipo de um marrom bem escuro, tá? Tem pessoas que utilizam preto, mas o preto tem que usar com bastante cautela, porque ele pesa muito aqui na pintura, né? Vocês vão ver que vai ficar uma rosa muito realista, tá? De um ótimo acabamento. Aqui eu vou afastar um pouquinho mais. Aqui, ó, botei para mais perto para dar um detalhe. Aqui, ó, nessa parte dessa folhinha, se você observar na referência, aqui ela é mais clara, tá? E na ponta ela começa a escurecer um pouco mais. Então, como tem uma base mais clara, eu vou usar o amarelo, tá? Vou limpar um pouquinho para tirar o máximo de linhas que tem por aqui, tá? Ó, então fazer uma base dela de amarelo aqui, bem sutil mesmo. Posso aproveitar e passar aqui nessa lateral também, que existe um tom mais forte de amarelo. Pode ser bem fraquinho mesmo, tá? Só pra... porque ele vai ter que subir outros tons posteriores. Agora eu vou pegar o verde folha, tá? E aplico da metade para a ponta. Posso fazer um movimento bem circular, tá? Fechando ela até a pontinha. Não precisa apertar muito aqui, porque eu vou receber mais camadas ainda, tá? Faz o detalhe aqui. Agora eu vou pegar o verde oliva, tá? E começo a aplicar da ponta e vou puxando e mesclando para partes abaixo. Isso aqui é a base de qualquer folha, na verdade, né? Mas vai muito da observação que vocês vão utilizando. E pode aplicar aqui embaixo também, ó, sobre ao que nós havíamos passado antes com amarelo, tá? Não tem muito segredo, né, gente? Clica pra cá. Essa parte aqui toda eu posso aplicar com verde oliva para fechar ela toda. Posso voltar com o amarelo e aplicar um pouquinho aqui nessa parte da borda, que ela é um pouquinho mais amareladinha.
Posso voltar com o verde folha, que é um verde um pouco mais vivo, né? E aplicar sobre esses tons aqui, ó. Que ele vai dar um pouco mais de tom de verde mais claro, sabe? Pra não ficar tão verde tão fechado. E como essa área é mais escura, vou utilizar aqui o marrom, tá? Pode ser o marrom ou o sépia, um dos dois. E vou aplicar sobre, como bem levinha, sobre esse verde, que ele vai dar uma intensificada no tom, né? Então é como se fosse, vai ficar o resultado visual como se fosse um verde oliva mais forte, digamos assim, né? Aqui embaixo também, ó, com a mão bem levinha. Esses lápis, os ecolápis, são muito gostosos de trabalhar. Quem tem a mão levinha, eu acho mais fácil de conseguir resultados diferentes, assim, né? Quem tem a mão um pouco mais pesada, talvez possa ter um pouco mais de dificuldade em fazer mistura, né? Eu, particularmente, não gosto muito de fazer pintura em papéis muito lisos, né? Esse papel aqui ele tem uma leve textura, mas é bem fraquinha. Mas fica o resultado, fica um acabamento muito bom para esse tipo de lápis. Olha só. Vou dar um detalhe aqui. Olha só como é que tá ficando. Vou afastar mais pra cá. Olha só que legal que tá ficando o acabamento, ó. Vocês podem ver que aqui já tem uma carga de sombra maior, né? Agora eu posso pegar, por exemplo, o verde oliva, o sépia, tá? E dar mais uma trabalhada aqui no meio, ó, com a mão bem levinha. Eu gosto de fazer movimento circular, geralmente, ó. Fica mais fácil de controlar. Então, movimento circular. E vai tendo paciência, devagar, tá? Vai mesclando as cores e dando uma carga um pouquinho maior, tá? Se vocês acharem que ficou um pouco fraco, vocês podem utilizar o preto, né? Vou usar aqui o preto da gripe mesmo, tá? Com a ponta bem feitinha e como bem leve, vocês podem ir marcando um pouquinho mais essa região de sombra. Aqui é a mesma coisa, ó. Nessa parte eu já havia feito um tom um pouco mais de marrom, tá? E eu vou aplicar com uma ponte bem feita, só para deixar um pouquinho mais escuro. Aqui na referência vocês podem ver que é uma região bastante escurinha aqui, tá? Então, com a mão bem leve, vai trabalhando nas áreas onde tem mais contraste. Mesma coisa aqui essa parte, ó, do caule, ela tem umas regiões que são mais escuras, que eu estou usando preto, tá? Ó, eu posso marcando todo esse traçado onde que é um pouco mais escuro e aqui embaixo também. Vou voltar com o verde folha e vou fechar essa área aqui que faltou antes aqui. Vocês, eu acho que uma das dicas boas que eu possa dar é para vocês não terem medo de trabalhar com camadas de cores, sabe? Vocês podem experimentar, adicionar muitos tons de cores, sabe? Até atingir uma paleta mais rica. Vocês estão observando que com poucas cores dá para trabalhar com uma infinidade muito maior, né? Vou voltar com o verde oliva de novo e vou deixar em algumas áreas um tom um pouco mais intenso. O legal é de trabalhar com camadas e aos poucos ir treinando para conseguir fazer com que essas mesclas consigam atingir outros tons, sabe? Um resultado mais versátil, digamos assim. Eu estou preparando um vídeo para vocês só falando sobre mistura de cores. Daqui a pouco possa ajudar vocês em algumas técnicas, tá? Utilizando só cores básicas mesmo, sabe? Aquela caixinha de 12 cores que vem, né? Então, ó, está ficando interessante, mas alguns acabamentos vocês podem fazer
de acordo com o gosto de vocês, tá? Aqui eu vou fazer um pouquinho mais de sombra aqui embaixo, mas definir o traçado mesmo. Agora vamos começar a colorir a parte das pétalas da flor, tá? Para fazer essa parte eu vou usar esses dois tons de rosa, tá? O rosa mais claro. Vou começar com a base dele. Vamos começar por essa parte da pétala aqui, ó. Ó, se vocês observarem, eu vou retirar um pouquinho aqui da parte do grafite. Ó, pela referência que vocês estão tendo aqui em cima, aqui ao lado, ó, vou retirar o máximo que dá. Vou pegar o rosa mais claro, tá? Nesse caso aqui. E vou fazer primeiro a base dele, ó. Então, com a mão bem levinha, eu vou aplicar, tá, quase toda a pétala, tá? Uma dica que eu gosto é usar o lápis deitadinho, tá? Não assim ele, não desta forma, mas ele quase deitado, tá? Que fica mais fácil de aplicar. Então, com a mão bem leve, vamos preenchendo toda essa área aqui, tá? Só cuidando para algumas áreas onde que não tem muita luz, então, com a mão super leve mesmo. Ó, vou aplicar em quase toda a área. Pode ser esse rosa aqui, ó, quase nem está aparecendo aqui no vídeo, mas realmente é só para ter uma base bem clarinha, tá? Ó, faz devagar. Pode ir trabalhando com várias direções, ó, em diagonais, para poder fechar o máximo possível essa parte do papel, tá? Só não fechando muito, porque vai ter outras camadas também, tá? Ó, vou fechar essa parte aqui. Ó, trabalho com direções, vocês conseguem preencher muito bem aquela região. Então, bem fraquinho. Vou até retirar um pouco mais do grafite. Essa borracha aqui é a borracha aquela limpa-tipos, né? Ela retira bastante a parte do grafite. Então, fiz essa base aqui. Agora vou pegar com a ponta bem feitinha o rosa pétala, que é um rosa um pouquinho mais forte, e vou adicionar nas áreas que são mais escuras. Nesse caso é aqui, ó. Acho que tem um tom mais escuro. E nessa parte onde que a pétala faz uma dobra. Então é aqui embaixo. Eu posso passar um risco aqui bem fraquinho. E vou descendo para cá para mesclar com a parte de baixo. Eu vou alargando um pouquinho a mão e puxando para a parte mais interna, deixando mais intensa próximo a essa borda aqui. Vocês podem ver aqui na referência, tá? Faz isso em toda ela, inclusive aqui nessa parte da pontinha. Embaixo também. Aqui, como já existe uma área mais escura, eu posso fazer a mesma coisa. Aplico a mão bem fraquinha e vai intensificando um pouco mais a cor, largando o pigmento mais nessas áreas mais escuras, e vai largando a mão para a parte externa aqui da pétala, tá? Aqui, nessa parte da pintura, é mais definir as áreas onde que tem mais registro ou menos, tá? Digamos as partes que tem mais tons e menos tons, para dar um pouco de contraste. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima, ó. Vocês podem fazer trabalhando com a mão bem leve, fazendo em várias direções, né? Ó, para cobrir ao máximo de uma forma bastante uniforme. Ó, se vocês observarem desse jeito que eu estou fazendo,
em diagonais com a mão leve, praticamente não existe nenhum marca de lápis. Aqueles risquinhos que ficam, sabe? Quase não tem nenhum, assim, ó. Essa região toda aqui na referência ela é mais escura, então pode-se trabalhar fechando mais ela, tá? Mas ainda não é os tons mais escuros, é um tom, digamos, intermediário, né? Tom de rosa intermediário. Aqui embaixo também existe um pouquinho de sombra. E o resto, né, é mais ir fazendo e observando e treinando a mão para conseguir fazer um resultado bastante realista. Aqui a intenção é ter uma roça bastante realista, né? Como aqui são tons parecidos, tons de rosa, assim, variações. Ó, apertar um pouquinho mais aqui. Ok. Para deixar um pouco mais escuro, eu posso usar duas formas, tá? Aqui eu vou utilizar o vermelho escuro, tá? Com a ponta bem feitinha. E como bem levinha, eu vou acentuar em alguns pontinhos o tom mais escuro. Ó, eu quase não encostei aqui. Vocês observaram que ele já marcou bastante. Vou aproximar mais. Vou fazer aqui, ó. Eu dou uma leve passadinha aqui com a pontinha do lápis e ele já deixou um pouco mais acentuado esse tom. Digamos o tom mais de sombra aqui, a mesma coisa, ó, com a ponta quase só encostando, eu vou fazendo essa risquinho aqui e definindo, digamos, uma leve bordinha aqui, ó. E quase não encosta no papel, tá, pessoal? É só para deixar um tom mais intenso aqui, próximo, ó, as bordas, as bordinhas da pétala, ó. Quase bem sutil. Aqui é a mesma coisa. Eu posso voltar com rosa claro, tá? Para dar uma suavizadinha. Ou pode ser o rosa claro ou até o branco, tá, pessoal? Quem gosta de usar muito branco e dando um pouquinho mais de sutileza naquilo ali. Vou passar um pouco nessa pétala de cima. Aqui. Ó, da mesma forma que eu fiz antes. Vou retirar esse excesso de grafite aqui. Ok. Vou fechar quase toda essa área aqui. Esse rosinha é só realmente para dar uma basezinha, para não ficar ao tom todo branco mesmo, tá? Todo branco desculpe. A parte do papel é tão branca, tá? Pode ser esse rosa claro, pode ser, sabe, aqueles lápis da Trias, os tons pastéis também tem uns tons muito bonitos para se trabalhar para fazer esse tipo de colorido, tá? Se vocês tiverem outras paletas de tons de rosa da Faber também fica legal, tá? Vou retirar um pouco mais aqui do grafite. Essa borracha, ela também, se pressionar um pouco mais, ela retira bastante até o próprio pigmento do lápis, tá? Então tome um pouquinho de cuidado, né? Ó, apliquei aqui. Vou voltar com rosa pétala, com a ponta bem feita, e começo a trabalhar nas áreas mais escuras. Ó, neste caso aqui, é aqui em cima, ó. Se você observar pela referência, que eu vou deixar passando em alguma parte aqui, ó. Aqui, ó. Na referência, você não vê que aqui embaixo tem uma carga bastante de cor, de contraste, na verdade.
Ó, então aplica em toda ela aqui embaixo. E vou mesclando com o rosa mais claro. Agora, pinta aqui em cima também. E vou marcando as áreas onde que eu estou vendo pela referência, tá? Onde que tem um contraste maior. Lembrando que eu ainda não usei nenhum tom escuro ainda para dar mais sombra, tá? É mais a questão de observação de tom. Aí aos poucos, com a ponta bem feitinha, vocês podem ir fazendo o traçado nas bordas, ó, com a mão bem levinha. As partes onde que tem as linhas, digamos assim, onde que tinham as linhas antes, né? Ó, aqui em cima tem bastante. Esse aqui é um tipo de um colorido relativamente rápido, eu acho que não é tão demorado. Fica um pouco mais demorado porque eu acabo falando um pouco mais do que colorindo, mas quanto mais vocês treinarem, vocês vão ter uma técnica mais apurada e mais rápida de trabalhar o colorido. Ó, com a mão levinha, aqui vai deixando essa área mais escura. Aqui na referência é mais clara e aqui é mais escura. E vocês observam que aqui eu botando um pouco mais de carga, começa a definir um pouco mais essa dobra aqui da rosa, né? Aqui também. E aqui vocês podem fazer também, ó, com a mão leve e deixando uma carga e trabalhando para que essa região ela tenha volume, tá? Aqui na referência ela tem um volume, né? Onde a pétala faz um movimento, né? Do volume dela. Então é interessante. Se conseguir, vou passar aqui em cima também. Vou dar uma acelerada nessa parte aqui, tá? Só para ficar um pouco mais dinâmico e mostrar alguns detalhezinhos e acabamentos, tá? Mais rápido para o vídeo não ficar tão longo assim, né? Voltando, né? Agora, em algumas áreas aqui, para dar um pouco mais de sombra, eu vou usar o marrom, tá? A mescla. E como eu já usei antes, eu vou usar o vermelho escuro, tá? Com super levinha, vocês vão trabalhando em algumas áreas. No caso aqui tem uma carga maior. Vocês vão aplicando sobre o rosa, tá? Com a mão bem leve. Só para deixar um tom de rosa um pouco mais forte, tá? Mas é mínima coisa, quase nada. A intenção aqui é não ficar um tom vermelho, mas em si um rosa mais forte. Pode ser esse vermelho aqui, ou também uma cor que é legal de utilizar é a cor magenta, tá? Se vocês tiverem, ou fúcsia, também funciona super bem. Então agora é mais acabamento mesmo, ó, e detalhezinhos. Acho que vou deixando as áreas mais escuras
e mais intensas, que tem mais contraste. Eu gosto de usar bastante o tom de marrom para deixar áreas mais escuras, tanto para deixar tons mais escuros, não áreas, né? Digamos o tom de verde até um vermelhado, né? Fica muito bonito. E o resto é mais acabamento. Vocês podem utilizando, ó. Vocês vão pegar o marronzinho, aplicar aqui sobre essa área que já é mais escurinha. Olha só que fica um tom bastante bonito, ó, e bastante sutil. E algumas áreas, se vocês acharem que fica um pouco de textura, vocês podem usar o blender, né? E ir misturando as cores com um acabamento muito bonito. Muito legal, ó. Aqui algumas áreas, marcando essa região aqui, onde que tem as partes das ranhuras, né? E toda pintura tem o seu tempo, né? Então daqui a pouco possa demorar um pouco mais, um pouco menos, e o resto é acabamento. Vai fazendo um detalhe aqui, um detalhe ali, até chegar no resultado que vocês desejam, né? Ó, o marrom aqui eu vou definindo as sombras e marcando algumas áreas, ó. Ó, posso marcar um pouco desse marronzinho aqui e voltar com o rosa sobre ele, que deixa um tom um pouquinho mais suave, ó. Ó, uma marcada para predominar a questão do rosadinho, né? Ó, que é o rosa claro que eu tô usando, tá? Que o rosa claro ele pega um pouquinho de tom mais amarelado também, não fica tão rosado, né? Aqui é a visão mais aberta da rosa, né? Ó, vocês podem ver que conseguiu trabalhar bastante aqui com esses tons mais escuros, né? Aqui, olha, por exemplo, que a referência aqui ao lado, né? Então, alguns detalhes ainda vocês podem ir trabalhando, né? Por exemplo, aqui tem uma região um pouco mais rosada. Vocês podem ir trabalhando aos poucos e fazendo um acabamento mais bacana, ó. Mesmo adicionando aqui os tons, ó, vai trabalhando com as direções, com a mão bem levinha, que eu gosto bastante de trabalhar assim, tá? Esse aqui não é um lápis tão macio, mas mesmo assim se consegue ter um resultado bastante satisfatório, né? E realmente muito, muito legal. E como eu sempre falo, o importante é colorir, é treinar bastante. Quanto mais tiver o treino, melhor, que a qualidade vai melhorando, né? O resultado vai ficando mais legal. Eu tenho um apreço muito legal muito por trabalhar com pintura floral, botânica, assim. Esse vídeo foi um vídeo bem bacana, ficou um pouco longo, né, pessoal? Mas o importante é que vocês deem um feedback sempre do tipo de conteúdo que vocês querem ver bastante aqui no canal, tá? Se assistiu até agora, por favor, deixe um gostei, tá? Comente aqui embaixo, se inscreva no canal se você não é inscrito, que eu trago bastante conteúdo usando várias técnicas, tá? Logo mais eu quero trazer um pouco mais de conteúdo de pintura digital também, tá? Umas novidades que tá vindo aqui pro canal, tá? E muito obrigado, tá? E até o próximo vídeo. Qualquer dúvida estou à disposição. Eu sempre coloco vídeo, tá? Dicas e pinturas no meu Instagram, que vai estar passando aqui embaixo. Espero que tenham gostado e tenha ajudado bastante na técnica. Um grande abraço e até o próximo vídeo, amigos.